Boa noite, tudo bem? Gente, essa é a nossa aula semanal que acontece toda quinta-feira às 20 horas. E para quem ela é? Essa é a nossa aula número 2. E ela é para você, advogado em início de carreira ou que esteja estagnado na profissão e que quer aprender a faturar R$ 10.000 mensais. De que jeito? Com o nosso método Honorários Rentáveis Pro, o MHR Pro, com direcionamento, implementação, feedback e acompanhamento. Para quem não me conhece, meu nome é Sheila Morgante, sou advogada especialista em execuções de mensalidades educacionais e aqui comigo a minha sócia, Gelisa Diniz, que é a nossa navegadora. E a gente, naqueles nossos acordos do início da aula, já fica tudo certo que as perguntas podem ser encaminhadas no chat e eu respondo ao final da aula. Combinado? Pois hoje nós vamos falar de algo que é muito interessante e que é o quê? Como conquistar seus primeiros 10.000 por mês, atuando para instituições de ensino mesmo sem experiência. E aí, gente, é assim. Primeiro vamos começar falando do básico, entendeu? Que nós não vamos falar primeiro dos resultados financeiros, nós vamos falar primeiro de como você está hoje. Porque se esse conteúdo te interessa, você tem trabalhado muito, estudado muito, mas ainda não conseguiu faturar os seus 10.000 por mês. E eu posso te garantir que não é por falta de estudo, nem por falta de capacidade, mas é por falta de direção. É isso que ainda não te permitiu receber os seus primeiros 10.000 por mês, tá? A verdade é que para você começar a construir essa carreira dentro da advocacia, você tem que começar fazendo uma simples escolha: estar ou não dentro desse nicho da do ramo educacional que vai te permitir chegar a escalar esse valor de 10.000 por mês. Tá certo? E eu vou contar como que foi lá no início para mim tudo isso, para vocês terem uma noção do que o que eu estou falando faz total sentido. Quando eu comecei, há alguns anos atrás, eu não trabalhava, eu era generalista, eu não trabalhava de forma específica dentro de uma metodologia com consistência e com uma referência de um nicho que me trouxesse esse resultado. Eu só comecei a escalar e a ultrapassar tudo isso que eu estou propondo para vocês, que eu, lógico que hoje não está só nos 10.000 reais, a gente já conseguiu superar tudo isso, porque eu comecei a criar um método em que eu pudesse replicar o que eu faço na minha carreira de forma organizada, de forma sustentável e de forma consistente. E é por isso que hoje a gente consegue passar para vocês um pouco dessa experiência e começar a tirar essa ideia de que se eu fizer tudo, eu consigo pegar o maior número de honorários possíveis em tudo quanto é direção. Não é isso que te faz crescer, tá? O que te faz crescer é você trabalhar resolvendo algo específico de forma clara e consistente. E para você resolver algo de forma específica, você tem que começar a se entender como especialista em alguma área. E é para isso que a gente está aqui hoje, para te mostrar que isso é possível, desde que você faça essa escolha e dê este primeiro passo dentro de uma área específica, tá?
A autoridade nasce da especialização. Especialização nasce de clareza. E clareza nasce do quê? Da sua escolha, tá? Só que aí, muitas perguntas vieram depois da minha última aula. Entre elas era, de que forma que a gente consegue atuar num nicho como esse, educacional? Eu vou falar para vocês que não é só no nicho educacional, não. Primeiro, entendeu? Você tem que olhar o nicho. O que, que é olhar o nicho? Você precisa entender que se tem nesse nicho uma demanda constante. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Então, dentro do nicho, existe essa previsibilidade. Por quê? Desde 2019, o nicho tem, em média, um crescimento de 20% de inadimplência. Isso não é pouca coisa. Isso interfere diretamente dentro das instituições de ensino. Por quê? Impacta na folha de pagamento, impacta no tipo de estrutura que eles entregam para os alunos e impacta até na manutenção do negócio, de tão grave que é a demanda. Ou seja, essa demanda, ela é constante. Vocês já foram alunos, eu já fui aluna. Em algum momento vocês já entenderam como tudo isso funciona. Se vocês pararem para pensar que a educação hoje é uma porta de entrada para tudo que a gente possa fazer, em qualquer fase da vida da gente, você entende que essa demanda é constante. Eu posso estar no meu início de vida, aprendendo ainda as primeiras letras, ou posso estar acima do meu 60 a mais e estar numa universidade da melhor idade. Existe essa oportunidade para quem está dentro do mercado o tempo todo, porque as demandas não param de acontecer. O problema deve ser frequente quando você vai escolher o nicho e significativo. Como eu acabei de dizer, quando você pensa que 20% de inadimplência aumentando todos os anos dentro de uma instituição de ensino vão impactar diretamente a vida dessa empresa, seja com relação à folha de pagamento dela, seja com relação à estrutura dela, você entende que esse problema é frequente e é significativo. E essa dor da escola, ela precisa, às vezes não, 100% das vezes, ela precisa de uma solução mais rápida. Por quê? Vamos parar para pensar aqui agora. A gente está final de novembro, início de dezembro. Final de novembro, início de dezembro, as escolas normalmente começam com uma campanha de pré-matrícula. Seja uma escola de até segundo grau, seja uma instituição de ensino de nível superior. Eles estão esperando o encerramento do semestre para abrir o novo semestre, a matrícula do próximo semestre, e assim por diante. Quando você para pensar que a única coisa que te impede de fazer a rematrícula é a inadimplência, você tem já esse problema real que precisa de uma solução imediata. Então, olha só, você já consegue começar trabalhando de cara, resolvendo esse problema da questão da pré-matrícula. De cara, você já pode chegar para a instituição de ensino e começar a resolver a inadimplência do ano letivo. Por quê? Como eu venho explicando sempre, a única coisa que não impede o aluno, a escola, de rescindir o contrato com o aluno é a questão financeira. Se ele tiver inadimplente, a escola não pode suspender a prestação de serviço dela. O aluno, em compensação, ele só vai conseguir fazer uma rematrícula e pegar um novo contrato com essa escola se ele ficar adimplente com o que está atrasado nas mensalidades dele. E nesse sentido, o problema chega a ser previsível, porque ele tem uma demanda previsível. E
Quanto mais previsível ele é, mais escalável, mais fácil de escalar ele fica. Então, olha só, já falei para vocês que a gente tem que, primeiro, escolher. Escolher o nicho, o que que você vai olhar do nicho? Se ele tem realmente um problema em que ele precisa da sua ajuda profissional e qual é a frequência que esse problema acontece. Aí a gente acabou de ver que esse problema acontece de forma recorrente todos os anos, porque a inadimplência ela acontece todos os anos. E a outra coisa também é se tem uma previsibilidade de que isso vai acontecer. Se a demanda todos os anos, desde 2019, cresce 20% e se mantém desde 2019, qual é a previsibilidade? De que ela continue assim por muito mais tempo. Então você vai começar a entender que se você escolher ser esse especialista, você vai trabalhar com profundidade e método para resolver esse tipo de dor para o seu cliente e você vai ter trabalho todos os anos. O crescimento do trabalho é que te faz escalar. Outra coisa que me perguntaram muito: preciso ter experiência para começar? Não. Não olhem para os meus cabelos brancos e pensem que isso é a diferença no meu negócio. Não é, tá? Eu posso estar no início da minha carreira ou posso ser um advogado já no final da minha carreira ou que eu já esteja estagnado há um tempo, entendeu? E que eu queira, de alguma forma, melhorar o que eu ganho. E pasmem vocês, a gente fez uma pesquisa e 92% dos advogados não ganham mais do que R$ 6.500 líquidos por mês. Isso quer dizer que, se você entrar, escolher um nicho, se tornar especialista nele e conseguir escalar dentro dele e começar a ganhar pelo menos os R$ 10.000 que a gente está falando por mês, você já está dentro da exceção, que são 8% do universo de advogados que existe hoje no nosso país. Isso não é pouca coisa. Você sair da estatística já mostra que você fez essa escolha, tá? As oportunidades de mercado é que geram a experiência que você precisa ter. Então você não precisa ter experiência. Basta você ter a decisão de se tornar especialista e com isso você começar dentro de um nicho na sua atuação, tá certo? Então vamos lá. Não depende de anos de carreira, centenas de processos, currículo extenso, grandes escritórios, e aqui é que é uma coisa muito curiosa. Essa é a segunda pergunta mais recorrente que eu recebo. Ah, mas se eu preciso ter um escritório, eu tenho que ter uma equipe. Não. Durante muito tempo, quando eu comecei, eu trabalhei na Equipe. Só tinha eu na equipe. E funcionava muito bem. Até que, conforme a gente vai crescendo e vai escalando, obviamente a nossa estrutura também vai melhorando. Você também vai agregando gente que possa contribuir com o seu trabalho. Mas no início, você pode ser essa pessoa a fazer tudo isso. Porque você vai ter direcionamento, acompanhamento, feedback, sobre tudo, sobre toda a metodologia que a gente está implementando. Tá certo? Mas o que que você vai ter que dominar então, já que você não tem que ter experiência? Você tem que entender como que funciona o período cíclico escolar. Eu acabei de dizer para vocês que agora no período de pré-matrícula é um período que é importante para a escola recuperar os créditos dos devedores para que eles possam renovar os contratos. Depois desse período, qual que é o próximo período? De janeiro a março, quando o ano letivo já está em andamento, que aí você vai começar a executar o que ficou para trás, o que está anterior ao último ano letivo, ou o que ficou do último ano letivo que não teve como recuperar o crédito. Então você já tem mais uma demanda no início do ano. É só no início do ano? Não, não é. Existem os vestibulares no meio do ano, a cada semestre, né? Início do ano, meio do ano, fim do ano. É, todas as vezes que acontece os vestibulares nesse sentido,
Às vezes é um aluno que está lá no seu segundo grau, que ainda não concluiu o segundo grau e que ele entra com mandado de segurança para acelerar esse processo. O que acontece quando isso ocorre? Se no contrato do seu cliente não tiver uma previsão de que o contrato dele é anual e se houver uma antecipação por decisão judicial, mandado de segurança ou coisa do tipo, aquele aluno, aquele contratante vai pagar uma multa em relação ao prazo que falta para cumprir o contrato, o seu cliente muito provavelmente vai ter aí mais um problema para resolver, em que você também pode ajudar de forma cíclica. Então, eu estou falando de um ciclo escolar que pode se completar dessa forma. Existem várias formas de você atender uma mesma instituição de ensino com várias demandas. Acabei de falar da questão da previsão contratual. Isso é uma área que a gente chama de consultiva. Você pode trabalhar de forma consultiva para o seu cliente, propondo para ele melhorias no contrato dele. Existem várias alterações legais que vão acontecendo ao longo do ano e que para o próximo ano você pode implementar. Exemplo disso era a LGPD. Quando ela surgiu, ninguém falava nisso, mas ela surgiu e a gente precisou colocar ela dentro do contrato. Existem alterações significativas também todos os anos para a lei de inclusão, a lei de acesso ao ensino. Para quem? Até para os neurodivergentes. Existem várias crianças laudadas e adultos laudados fora da época, não fora da época, mas assim, tardiamente, laudados tardiamente, e que, de alguma forma, querem se incluir sim no mercado de trabalho. E para isso eles estão buscando uma formação. Então, eles estão dentro das instituições de ensino. E o contrato tem que prever proteções para esse aluno que está sendo incluído, mas também para a instituição, propondo parceria para que essa atividade educacional se desenvolva em parceria ou em conjunto com os profissionais, multiprofissionais, entendeu? Que cuidam dessas questões. Então, tudo isso precisa estar incluído dentro desse contrato, tá certo? E aí, o que você precisa entender, então? Da inadimplência, dos cíclicos escolares e saber como comunicar essa solução para o seu cliente. Aí é que vem a questão do caminho seguro. Por quê? Se você está atuando num nicho que tem alta previsibilidade, você está atuando num nicho em que você pode escalar o que você está recebendo de uma única instituição. Acabei de falar para vocês que a gente tem várias formas de trabalhar com uma instituição de ensino e também várias formas de receber remuneração por esse trabalho. É por isso que você faturar, sair de um faturamento que é hoje abaixo de R$ 10.000 e faturar R$ 10.000, vai acontecer de forma orgânica, organizada, está dentro de um método, está dentro de uma metodologia que te traz esse direcionamento, que te traz esse feedback, que te ajuda na implementação, que tem esse acompanhamento com você. E isso não acontece quando você faz tudo sozinho, como eu fiz lá atrás. Se eu tivesse tido a oportunidade lá atrás de ter alguém que me desse direcionamento, implementação, feedback, acompanhamento, onde é que eu estaria hoje? Entendem? Faz sentido para vocês isso? Então vamos lá. Quando eu trabalho com alta previsibilidade, que é o que a gente está propondo dentro desse nicho, eu tenho problemas cíclicos, ou seja, todos os anos vão acontecer, e é real, tem estatística para isso, dizendo que a inadimplência aumenta todos os anos, em média 20% desde 2019. Então, a inadimplência existe. Existe um volume jurídico repetitivo, e aí é que para vocês entenderem,
Existem, já estou nessa há vários anos e etc. Trabalho com poucos colégios porque a minha demanda em outras áreas também é grande. Mas hoje eu devo ter, girando só com execuções de mensalidades educacionais, mais de 300 processos, são quase 400 processos. Os que estão ativos, sem contar os que já passaram por mim, já fizeram acordo ou já encerraram, seja lá por que motivo fosse, entendeu? Mas já encerraram. Então, olha só, é um volume grande que você tem de problemas cíclicos e que você tem uma relação com aquela instituição que é duradoura. Vou até compartilhar com vocês. Hoje, eu fui visitar uma dessas instituições que eu não comecei com eles fazendo essa parte da execução de créditos de mensalidades educacionais. Mas eu já atendo eles há 15 anos. Comecei com a forma consultiva, dando consultoria para eles. E assim me mantenho até hoje. Mas hoje inseriu nesse trabalho a questão da execução dos débitos educacionais. Eu fui visitá-los e a mantenedora do colégio encontrou comigo e disse que tinha me visto na rede social e que eu estava ensinando, viu que eu estava ensinando outros colegas a trabalhar no mesmo nicho. Aí ela pegou a primeira preocupação dela. Doutor, eu sei que a senhora é muito boa, mas a senhora não vai deixar a gente na mão, né? Eu falei assim, não. O nosso relacionamento independe do trabalho que eu estou fazendo com esses alunos, com essas pessoas que querem aprender a fazer o que eu faço. Mas olha que bacana. Ela entendeu que a nossa relação, e ela me lembrou que a nossa relação já dura 15 anos. Então existe confiança, existe uma relação duradoura, porque de lá até eu começar com a parte das execuções de débitos educacionais, a gente conseguiu prever que ela tinha problemas cíclicos, que é o que a gente está falando aqui, e um volume grande deles. Então, olha só, a gente ganha dinheiro fazendo as execuções, ganha dinheiro fazendo a parte consultiva e ganha dinheiro fazendo até a parte extrajudicial, que seria da composição, fazer acordos e etc. Então, existem várias formas da gente chegar a escalar esses primeiros 10 mil mês trabalhando com as instituições de ensino. É real, é testado e é validado por um método que faz isso acontecer de forma orgânica. Preciso falar para vocês que, para que tudo isso aconteça também, existem 3 tipos de mudanças que a gente precisa ter no comportamento de vocês. A primeira delas é a mudança de visão. Então, não basta eu ser genérico. Eu preciso me posicionar como especialista. Essa é a primeira mudança. A sua visão é que muda o seu comportamento, e o seu comportamento é que vai mudar os seus resultados. Então, essa é a primeira mudança que tem que ocorrer dentro de você, para querer chegar nesses 10 mil mês. A segunda coisa é a mudança de narrativa. Você se apresentar com clareza é que traz essa segurança. Como eu disse lá atrás, você não precisa ter experiência, você não precisa ter os cabelos brancos que eu tenho. Você não precisa, não tem problema você ser novo ou ser mais idoso, não tem nenhum tipo de problema com relação a isso. A escola não está preocupada se você é uma pessoa em início de carreira ou em final de carreira, ou que está mudando de carreira. Ela não está preocupada com isso, ela está preocupada com o quê? Com o resultado. Se você traz o resultado para essa instituição de ensino, se você consegue apresentar para ela soluções com clareza, é isso que vai fazer ela entender que você é o profissional que ela está buscando. Tá certo? Então, isso parte da onde? Da sua mudança de narrativa. Você se apresentar com clareza, se posicionar e deixar isso claro para quem estiver te contratando. E a mudança de ambiente é o terceiro ponto que você precisa mudar.
Um crescimento sustentável, ele vai exigir o que de você? Referência, orientação, acompanhamento, acertos mais rápidos e visão estratégica. E como é que a gente consegue isso? Com método. Como é que a gente consegue isso? Com acompanhamento, com direcionamento, com feedback. É isso que vai te fazer sair do lugar e começar a faturar os seus 10 mil e escalar isso, tá? Outra coisa que me perguntam direto. Ah, mas esses 10 mil aí, vou ficar só nisso? Eu falo assim, olha, vamos lá. Hoje você não tem nem os 10 mil. Se você chegar de cara nos primeiros 10 mil, você precisa ficar neste lugar? Não. Por quê? Porque o nicho vai ter problema todos os anos. E você não precisa trabalhar com uma escola, com duas escolas, você pode trabalhar com 10 escolas. Conforme você cresce, você também vai crescendo o tamanho do seu ganho e o tamanho do porte do seu escritório. Aí você pode até deixar de ser equipe para ser uma equipe maior. Fez sentido para vocês tudo isso? Gente, eu vou abrir para perguntas, mas hoje eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou pedir para vocês, vou deixar umas caixinhas de perguntas para vocês lá no Instagram e vou pedir para vocês interagirem com as caixinhas de pergunta e para vocês me fazerem perguntas lá também no direct. Amanhã o nosso vídeo deve estar postado no YouTube. E se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue lá no Instagram, Sheila Morgante, se inscreve lá no canal do YouTube, Sheila Morgante, ativa lá o sininho para você receber as notificações das nossas aulas, mas não perca, toda quinta-feira tem essa aula gratuita disponível para todo mundo às 20 horas. Me segue lá, me acompanha, vem comigo, porque eu sei que você é capaz. Falta você reconhecer isso em você mesmo e dar o primeiro passo.